Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão, assim, o nome é mais assustador do que a questão em si. Por quê? Essa questão ela vem para transformar a gente, para transformar nossas vidas. Eu quero perguntar para você que você já passou por situações em que nada mais fazia sentido e que você se sente assim praticamente no fundo do poço, sabe? Nada mais faz sentido, tudo parece desmoronar, você se sente sem saída, sabe? Aquela sensação perdida de que, meu Deus, o que eu posso fazer agora? O que vai ser da minha vida nesse momento? Eu quero falar para você que você está passando pela noite escura da alma. Esse termo, a noite escura da alma, ele foi assim criado por um padre no século XIX. Só que ele ficou assim mais conhecido esse termo através de Jung, porque quando Jung rompe com Freud, Jung era um dos grandes discípulos de Freud, assim, sendo cotado para ser o substituto dele. Só que quando ele rompe com a teoria dele, que ele não concorda com algumas coisas, e aí ele praticamente cai no fundo do poço, ele tem que reorganizar toda a vida dele. Então ele chamou essa fase da vida dele da grande noite escura da alma. E essa questão ela é muito usada ainda hoje, porque a noite escura da alma ela acontece da seguinte forma: é um período de crise espiritual e emocional, é um período de existencial em que você questiona muito, você questiona a sua existência, chega a questionar Deus. Esse período ele te traz assim um sentimento de abandono, de vazio, de perda, sabe? Como se você perdesse literalmente o chão. Então, por isso que é chamado de grande noite escura da alma. Mas eu quero te falar que não nem tudo tá perdido, né? Que quando você passa por essa transição que você precisa se recolher, eu vou falar para vocês sabem que aqui é um canal autobibliográfico, então eu falo muito do que eu passo, do que eu vivencio. Então eu passei também pela grande noite escura da alma. E eu vou falar para você como que foi o meu processo de transformação, né, que a grande noite escura da alma, ele é um despertar interior. Então, assim, é lógico que eu tive todo um acompanhamento para entender tudo aquilo que eu estava passando, porque a grande noite escura da alma, né, a noite escura da alma, ela pode vir com uma força, assim, com um impacto tão grande na sua vida, que você acaba mergulhando numa depressão, se você não conseguir encontrar atalhos para sair daquela situação. Mais uma vez, eu trago para vocês a importância da terapia, porque eu consegui me restabelecer, me fortalecer através da terapia e também através da minha religiosidade, da minha espiritualidade, que foi assim um dos pontos principais que me ajudaram a sair e enxergar o que eu estava vivendo. Então a importância da gente estar sempre com esse processo terapêutico é fundamental. No meu caso, eu fui pelo caminho também da espiritualidade, né? A noite escura da alma, ela começa com aceitação. Então, é você reconhecer que esse processo faz parte do seu crescimento, né? Que embora você esteja passando por tudo aquilo, aquilo não pode ser o seu porto seguro, porque às vezes a gente passa por situações na vida em que a gente estaciona naquela situação, né? A gente não consegue sair, porque eu costumo falar assim que estar no fundo do poço não é algo confortável, mas não é algo fácil de sair de lá. Então, por isso que vem toda essa questão de trabalhar o psicológico, o fortalecimento, dentro de tudo que você acredita, mas também procurando esse auxílio, né, psicológico, para que você consiga sair dali. Então, o primeiro passo é a aceitação. É você entender que aquilo que você está passando, né, o porquê você está passando e como você vai conseguir sair dessa situação. Que para mim foi mais ou menos esse passo. Eu entendia e eu consegui identificar tudo que me afetava. Então a grande noite escura da alma, ela traz pra gente também essa coisa de auto-reflexão, assim, de você. Eu, por exemplo, eu acho que eu segui todos os passos dela, porque eu me recolhi, eu fiquei no meu canto, eu me desliguei, me distanciei, né, de algumas pessoas, e eu precisei me reconectar comigo para me entender o que era o outro, o que o outro significava na minha vida. Então eu tive que passar por esse processo de fortalecimento interior para que eu pudesse. Sabe assim, primeiro eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar do outro. Então eu tive que me recolher. Foi necessário. E aceitar o que eu estava passando, entender a minha dor, dialogar com ela. Lembra que eu falo sempre, acho que eu falei no outro vídeo aqui que eu falei sobre as nossas sombras, né? Que tudo aquilo que você aprisiona, que você oculta, ele te sucumbe. Então muitas vezes você tem que olhar
pro que você tá sentindo para você conseguir entender, né? Porque a gente só vai reconhecer a dor quando a gente olhar para ela. Você tem que olhar. Eu, mesma coisa, eu não tenho nada, vou ficar mascarando a minha dor de cabeça com medicação. Não, eu preciso entender essa dor de cabeça e na causa e achar o tratamento. A grande noite escura da alma, ela funciona dessa forma também. É identificar aquilo que te está atacando, né, o externo, compreender, se fortalecer e conseguir achar meios para sair de tudo aquilo. Então eu precisei muito dessa reconexão, desse olhar para dentro para me conseguir entender o que estava acontecendo fora. Essa foi uma dos caminhos que eu segui. E também o autoconhecimento. Aí vem a questão, reflita sobre o que você precisa ser, o que precisa ser transformado na sua vida. Então eu precisei dessa transformação, desse autoconhecimento, foi o caminho do autoconhecimento que eu segui para me entender tudo que estava acontecendo comigo. Porque eu não sei se vocês, assim, às vezes a gente ouve frases assim das pessoas, nossa, mas eu só atraio pessoas tóxicas, eu só atraio homem cafajeste pra minha vida. Tá, mas por que você atrai? A consciência você já tem que você atrai. Agora é você entender como que aquela pessoa se conecta a você. O que você está fazendo, o lugar que você está se colocando, as condições que você está se colocando, se rebaixando muito para atrair pessoas desse nível, né? O que você está fazendo com você para que esse outro te enxergue nessa condição de inferioridade. Então é importante. Aí vem a questão da espiritualidade, que foi o caminho que eu segui. Então, assim, gente, a espiritualidade foi o divisor de águas na minha vida. Assim, eu precisei mergulhar nesse caminho, nesse mar, beber dessa água para me entender, me fortalecer e me colocar no meu lugar de ser humano aqui na Terra. Qual é a prioridade? A prioridade sou eu. E depois que a gente se cura, a gente vai curando a nossa família. O caminho é esse. Né? Paciência, gente, muita paciência, porque não é algo que você muda da noite pro dia, é um processo, né? A noite escura da alma, ela é um processo, cara. Então, enquanto você não entender que aquilo ali precisa te mudar, aquilo ali precisa te transformar, você vai ficar repetindo inúmeras vezes na sua vida. Tem gente que passa por isso, assim, de cara, absurda, assim, da pessoa falar, não é possível, eu tô condenada. Não, você não tá condenada. É que você não trouxe para si esse autoconhecimento, essa paciência para você entender que é um processo que vai passar. Só que você tem que pular as etapas. Quando você passou aqui, você fala, não, aqui eu não volto mais porque eu já conheço esse lugar. Tá entendendo? Então, a noite escura da alma, ela traz muito isso pra gente de uma autorreflexão, de um lugar em que você tem que se olhar, sabe? Você tem que ter aquele olhar de acolhimento, de amor e de muito autoconhecimento para você conseguir sair dele, né? A noite escura da alma, ela não é o fim, mas ela é um renascimento. Sabe, eu falo pra vocês que assim, hoje eu me vejo de outra forma, hoje eu me vejo uma outra pessoa porque eu passei por esse processo. Então, eu posso te falar que tá sendo transformador, sabe? Não descansar naquela dor, porque não é pra você viver no sofrimento, é pra você passar por ele, entender o que aquela situação pode te trazer de conhecimento, sabe? Até de autorreflexão mesmo, de que não, eu não posso ir por aqui porque não é legal, ou afastar pessoas que não favorecem mais ou que te ferem demais, né? Por que eu tô nesse lugar? Então, ó, depois que você passa por ela, pela grande noite escura da alma, vem um sentimento de vida, de alinhamento, de verdadeira essência, sabe? Onde você realmente sai fortalecido daquele lugar. Agora eu vou falar pra você, se você estiver passando, já passou, conhece alguém que tá passando por isso, gente, envie esse vídeo pra ela. Envie esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muita diferença na vida dela, para ela reconhecer que o que ela tá passando não é para sempre, sabe? É uma noite escura e logo o dia vai amanhecer e outras coisas virão, sabe? Oportunidades, procure ajuda também, sabe? Ajuda necessária. Entenda que você não está sozinha, sabe? Que embora algumas coisas ruins aconteçam, isso não é a sua vida inteira, é só um pequeno recorte da sua vida, não é você, isso não pode te definir, sabe? A noite escura da alma não é para te definir, é um processo, assim, de que você vai passar, mas você vai sair. Eu falo assim, gente, quando você sai tão fortalecido, você sai tão cheio de vida, tão cheio de fé, sabe? Então eu te convido hoje, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você sabe que tá passando ou que você acha que pode ser útil para essa pessoa, tá? E eu desejo que vocês passem por ela, assim, que vocês se ressignifiquem a vida de vocês, como eu consegui fazer com a minha. É isso que eu desejo para todos nós, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.